Salve, galera! Apareceu o exercício, cobrando aqui um exercício de analisar as assertivas, ou seja, um exercício de itens que era tão comum na prova de vocês e não estava aparecendo aqui na nossa prova desse ano, tá? Porém, vale destacar também que o que não era, apesar do exercício de itens ser comum na prova de vocês e não estava aparecendo e agora apareceu, o que não é tão comum é o tema que apareceu aqui. Revolução Gloriosa, apesar de estar no edital, geralmente a monarquia inglesa, esse contexto da monarquia inglesa, quando ela cai na prova da SpaceX, é relacionado ou ao processo de reforma protestante, do anglicanismo, ou também ali ao processo de formação e de consolidação e início da Revolução Industrial. Tanto é que caiu também nessa prova. Inclusive, nós tivemos 2 exercícios que estão praticamente vinculados. Esse exercício aqui e o outro exercício que pergunta sobre a Revolução Industrial. Também não é tão comum na prova de vocês, mas acabou caindo. Exercícios de praticamente temas muito próximos. Esse exercício é difícil, professor? Não, é um exercício fácil. É de itens, mas você consegue resolver ele tranquilamente. Comando da questão, a pergunta, né? A tentativa do rei Jaime II de impor o catolicismo aos ingleses, contrariando o parlamento, de maioria protestante, levou este último a convidar o príncipe holandês, o parlamento, Guilherme de Orange, casado com a filha protestante de Jaime II, a ocupar o trono inglês. Guilherme, então, entrou na Inglaterra com seu exército e destronou o sogro, obviamente apoiado pelo parlamento, né? Senão, no movimento que ficou conhecido como a Revolução Gloriosa. Esse contexto aqui também, que a gente estuda a Revolução Puritana, depois a República de Cromwell, e aí tem a restauração monárquica e depois a Revolução Gloriosa, que leva esse nome por conta de ser uma revolução que não houve grande derramamento de sangue e tudo mais. Relativamente a este momento histórico, assinale as assertivas abaixo. Item 1. Guilherme de Orange jurou obedecer à Declaração de Direitos, Bill of Rights, que passou a vigorar na Inglaterra desde então. Corretíssimo. Então, ele só assume como rei o trono por conta que o parlamento, cadê o parlamento, impunha a ele a assinatura do Bill of Rights, que dava o quê? Praticamente limitava o poder real e dava ainda mais, ampliava o poder do parlamento. Consequência disso é que a Inglaterra tem a monarquia permanece até hoje, mas praticamente com poder político figurativo. Isso teve início aqui, na Revolução Gloriosa. É a partir da Revolução Gloriosa que o parlamento concentra aqui praticamente o poder político e o rei passa a ser mais politicamente figurativo, mas as questões diplomáticas. Isso surge nesse momento por conta da Declaração de Direitos, o Bill of Rights. A gente estuda muito quando a gente fala sobre os direitos humanos, limitação do poder. Aqui que o poder real é limitado, o absolutismo monárquico na Inglaterra literalmente chega ao fim. Então essa está correta. Item 2. O processo revolucionário inglês foi inspirado nas ideias do pensador político Maquiavel. Não, para por aí, né? Maquiavel é um teórico do absolutismo. A Revolução Gloriosa, ela acaba com o absolutismo. Então você não pode marcar isso, tá? Então é diferente aqui. O Maquiavel é um teórico, na verdade não teve. Até mesmo se você for pegar a Revolução Gloriosa, ela é um pontapé, né? Não estava nem consolidada ainda tantos ideais iluministas na Europa. Isso vai estar mais da passagem, já no início do século XVIII. Beleza? Então você não vai marcar isso daqui, porque o Maquiavel ele é um teórico absolutista. E a Revolução Gloriosa vai contra o absolutismo. É outro autor que cai bastante, né? Os teóricos, do que a gente chama de teóricos do Estado moderno, do Estado absolutista. Então essa está errada. Tá? 1 está correta, 2 está errada. 3. A Revolução de inspiração liberal favoreceu o desenvolvimento do capitalismo e a expansão dos negócios da burguesia manufatureira e mercantil, colaborando para o pioneirismo inglês na vindoura Revolução Industrial. Corretíssimo. A gente fala da Revolução Gloriosa tanto na aula específica disso, quando a gente vai falar lá. Eu, principalmente, começo sempre os meus assuntos pelos antecedentes, pelos contextos e as causas. Eu sempre cito na questão da Revolução Industrial o processo de Revolução Gloriosa. Porque essa burguesia manufatureira e mercantil, eles, inspirados pela ideia liberal, né, eles tomam o poder político porque eles comandam o parlamento. Isso colaborou para o pioneirismo inglês, né? Tanto é que vai ser o ponto, além de vários outros pontos, obviamente, mas esse também é um ponto, corretíssimo. 4. A partir da Revolução Gloriosa, tornou-se comum dizer que, na Inglaterra, o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Corretíssimo, já
Então nós temos 1, 3 e 4, correto. Beleza? Vai dar a alternativa C. Apenas a 2 incorreta. Não é um exercício tão complexo assim. Você também consegue ir por eliminação, mas vale destacar esses pontos, tá? A Revolução Gloriosa, que praticamente trouxe à Inglaterra essa condição do rei governa, mas o rei reina, perdão, mas quem governa é o parlamento. E esse parlamento vai tomar medidas econômicas que vai favorecer depois o surgimento da Revolução Industrial e a Inglaterra tornando-se essa potência industrial que era. Que é até hoje. Beleza? É isso, galera.